você e todo o seu ministério. Vamos segurar as emoções do irmão, rezar essa Ave Maria, que o Espírito Santo possa conduzir este momento. Vamos clamar também a presença dos anjos de Deus aqui, por intercessão de Nosso Senhor. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos acolher João Carlos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou falar com o sotaque português. Espero que estou um pouco. Eu fui educado e cresci numa família católica norte-americana. Só a minha avó é que era praticante, a minha avó paterna. Fui batizado aos 28 dias e na escola primária, está tudo a entender, todo mundo está a entender ou não? E na escola primária eu fiz 4 anos em 3 e quando eu era aluno era obrigatório ir à catequese e eu fiz 3 anos de catequese, não fiz a primeira comunhão. Como eu disse, os meus pais não eram católicos, batizados, mas não eram praticantes, e após ingressar no ensino médio, eu abandonei a igreja. Mais tarde, eu sou agrónomo e nós temos um estágio de curso, e nesse estágio eu conheci a minha mulher. Pelo contrário, sempre teve uma vida de igreja, pertenceu a todos os grupos jovens e tinha uma vida de missa diária, sacramentos e de oração. E quando começámos a namorar, ela por vezes ia comigo, eu ia com ela à missa, não era ela que ia comigo, era eu que ia com ela à missa, e a missa para mim era um freio. Portanto, eu estava desejando que o sacerdote acabasse a missa. Mas nessa altura, como namorávamos, o amor suplantava tudo. Nós depois casámos, fomos para uma cidade do interior, onde fomos fundadores de uma escola superior, e a minha vida era só trabalho. E muitas vezes a minha mulher não ia à missa por causa de mim, porque eu estava a trabalhar. Mas por vezes ela também me pedia uma outra coisa. Ela me pedia para eu ir confessar. E eu dizia que não tinha pecados. E então perguntava: me diz um pecado que eu tenho. E ela me dizia um pecado que eu tinha e eu me ia confessar. As minhas confissões demoravam 20 segundos. Entenderam? Estão entendendo? Sim. As minhas confissões demoravam 20 segundos, porque eu não tinha consciência dos meus pecados. O demónio cega a mente, a nossa mente, e nós não temos consciência dos nossos pecados. Em outubro de 2000, a minha mulher teve um esgotamento seguido de depressão. Ela nem uma conta de somar de 2 mais 2 ou outra, ela conseguia fazer. Portanto, ela teve que retornar para casa, não podia trabalhar, foi a primeira vez que ela esteve muito doente. Nós tínhamos 2 filhas pequenas, com 9 e 11 anos, e andavam na escola primária, e ela não conseguia ajudá-las nas coisas mais básicas.
Entretanto, como ela era uma pessoa de oração, porque ela, entretanto, também tinha abandonado um pouco a oração. Viva a mim. Por vezes, eu não queria ir à missa de domingo e ela ficava comigo. E ela foi procurar o nosso. Tínhamos acabado de mudar de casa muito recentemente, estávamos numa nova paróquia, mas ela foi procurar o sacerdote e perguntar-lhe se conhecia algum grupo de renovação. Ela foi a um grupo de renovação e foi curada sem medicamentos. E entretanto, teve retornado para o seu trabalho. Ela ficou muito desgostosa porque não podia continuar no grupo, mas uma senhora lhe disse que havia um grupo de adoração de tarde, às 5 horas da tarde, que era a hora que ela saía do seu trabalho. E ela foi, no primeiro dia, e mostrava uma fotografia de Nossa Senhora de Medjugorje, a gospel. E ela perguntou quem era aquela Nossa Senhora. E lhe disseram que era Nossa Senhora que aparecia em Medjugorje, na Bósnia, há 20 anos. E ela ficou admiradíssima. Há 20 anos que Nossa Senhora aparece em Medjugorje todos os dias e eu não sei disso. E então chegou a casa radiante e disse às minhas filhas que queria ir a Medjugorje. As minhas filhas disseram logo que sim. E depois virou-se para mim e me perguntou se eu também queria ir. E eu também disse que sim, mas que ela ia à sua vida e que eu ia à minha vida. Ela ia em peregrinação e eu ia ver a agricultura, as montanhas, a praia e tudo que bonito houvesse naquela terra. Entretanto, ela deu um livro da irmã Emanuela, que é uma irmã da comunidade Emanuela de Medjugorje, que se chama O Triunfo do Coração, anos 90. Talvez alguns tenham lido esse livro. É das edições Loyola. E que em Portugal é muito difícil de encontrar. E foi um milagre ela encontrar. E ela começou esse livro, conta histórias das aparições, histórias de pessoas que se converteram em Medjugorje. E ela todas as noites lia uma história. E ainda ficou mais ansiosa por ir a Medjugorje. Depois, estávamos na altura do Pentecostes, ela quis fazer uma novena do Pentecostes. A intenção era a nossa viagem a Medjugorje. E então, quando começámos a novena, eu digo começámos porque eu também comecei a participar. Eu, como a tinha visto tão doente, estava muito contente por ela estar bem de saúde. E por isso, portanto, queria fazer todos os gestos agradáveis. Quando ela lia, muitas vezes lia o livro para todos nós íamos para a cama, eu e as minhas filhas com ela, e ela lia o livro. E então começámos a fazer a novena. E eu achei muito engraçado, porque uma amiga dela tinha-lhe dito que se fizesse aquela novena, o Espírito Santo ia cair a baldas. É uma expressão que vocês não têm aqui no Brasil, mas que significa que o Espírito Santo ia cair com uma chuva torrencial de muitas graças. Portanto, essa nossa expressão em português significa chuva a baldas, significa que o Espírito Santo iria cair com uma abundante, chuva torrencial com muitas graças. É uma pequena expressão que significa tudo isso. E eu tinha
achado curioso essa expressão. E muitas vezes era eu que dizia Apoiar não se pode? que íamos rezar. Nessa altura, eu não sabia o que era uma novena, eu não sabia quem era o Espírito Santo. Embora me benzesse, eu não conhecia o Espírito Santo, nunca ninguém me tinha explicado quem era o Espírito Santo. E nós começámos a fazer essa novena, e como eu disse, muitas vezes era eu que dizia: vamos fazer a novena, vamos rezar ao Espírito Santo para o Espírito Santo cair a baldes, cair em chuva torrencial com muitas graças. Nós fizemos a novena ao Espírito Santo. Entretanto, a minha mulher soube que havia uma peregrinação, já tinha sabido antes, a peregrinação de Medjugorje, era ao Festival dos Jovens, que é do dia 1 a 5 de agosto. No dia da partida, dia 31 de julho, eu cheguei ao aeroporto com a minha família e todos pertenciam a grupos de oração, a paróquia tinha um cargo da paróquia, auxiliavam o padre, todos tinham qualquer atividade na igreja. Só eu é que não tinha. E as pessoas, quando nos viam com as nossas duas filhas pequeninas, tinham 9 e 11 anos, me perguntavam se elas estavam doentes. Pensavam que íamos a Medjugorje por elas estarem doentes. E eu disse que não, que elas iam connosco e que sempre viajávamos em família. E era verdade. E as pessoas começaram a dizer que elas eram muito pequeninas para ir a Medjugorje. E eu sentia que não. Quem estava mais ali era eu. Porque eu, como disse, eu ia em viagem para ver a paisagem, as montanhas, a agricultura, as praias, elas iam em peregrinação. Mas lá fomos todos, parámos em Roma, tivemos missa, depois chegámos a Medjugorje e quando eu coloquei os meus pés naquela terra, algo mudou. Só vos posso dizer isso. Nós chegámos já na madrugada e no dia a seguir começava o Festival dos Jovens. Nesse ano as temperaturas estiveram muito altas, muitos dias com temperaturas mais de 40 graus. Chegou aos 46, os termómetros já não marcavam. Nós bebíamos e não urinávamos, só transpirávamos. Sal, nossa boca era toda cheia de sal. E não bebíamos água, tínhamos que beber sumos, porque senão desidratávamos completamente. E então, no primeiro dia, eu estive assistindo às pregações e a única coisa que me ficou na cabeça nesse dia, eu sei várias línguas, havia traduções simultâneas das várias línguas e o que me ficou na cabeça é que Nossa Senhora intercedia por nós. Era uma palavra nova, interceder. Nunca tinha ouvido. E refletia também o meu crescimento espiritual. Estava num nível muito baixo. Estive todo o dia a assistir às pregações. Fomos, quando chegámos à pensão onde estávamos hospedados, a nossa guia disse que no dia a seguir era a aparição dos não crentes, 2 de agosto, com a Miriam, uma das videiras. E eu disse, sem saber como, que era o meu dia. Está todo mundo está entendendo? Sim ou não? Sim! Então eu disse que
No outro dia, logo de madrugada, eu já estava levantado. Eu fui o primeiro a levantar. E estava com a guia, a guia tínhamos dito que tínhamos que ir muito cedo, porque iria estar muita gente, e para termos um bom lugar, teríamos que ir cedo. E nós fomos muito cedo. Era uma tenda, nessa altura, na comunidade de Senac. É uma comunidade da irmã Elvira, também existe aqui em São Paulo, e que trata de jovens drogados. Todos os jovens que lá estavam eram ex-drogados ou drogados que se estavam curando. E nós ficámos muito perto, portanto o altar estava naquele pilar, e nós ficámos, mas havia uma barreira. Nós não estávamos dentro da tenda. Imagina que isso era a tenda, mas a tenda era só para sacerdotes, religiosas, italianos, porque muitos dos jovens drogados eram italianos ou croatas. Nós ficámos da parte de fora, mas como digo, muito bem localizados. Estava muito calor. Logo de manhã, quase 40 graus. E nós estávamos ao sol. E tivemos que estar à espera de 2 horas para a vidente aparecesse. A vidente apareceu, começou a haver umas movimentações, as pessoas vinham pôr papéis, apelinhos, com intenções, junto do altar, a imagem de Nossa Senhora, vamos ver. E a minha mulher, embora fosse praticante, como eu disse, não percebia que eram estes papelinhos junto do altar onde a vidente iria ter a aparição. E perguntou o que era. Via as pessoas darem água, darem azeite, darem papel, e disseram que eram as intenções de água e óleo para abençoar. E então, ela, uma grande intercessora, escreveu várias páginas de intenções que ela trazia de Portugal. As minhas filhas também escreveram folhas de intenções, normalmente iam à missa com a mãe, e depois voltaram-se para mim, me perguntaram se eu não escrevi. Portanto, eu escrevi apenas Gospa, Nossa Senhora em croata, intercede por mim para que Deus me perdoe os meus pecados, com P maiúsculo. A minha filha mais nova, que é muito observadora, ela viu que eu tinha escrito muito pouco e me perguntou: pai, só estás escrevendo isso? Escreve mais. Eu disse: não, basta, isso é suficiente. A aparição começou, todo mundo estava olhando para a aparição e eu apenas estava a pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Durante quase toda a aparição, eu estive pedindo perdão pelos meus pecados. Porque, embora afastado da igreja, eu acreditei que Nossa Senhora estava a aparecer naquele momento. E no fim da aparição, eu digo que foi no fim, já vos vou explicar porquê, o meu corpo foi como que expirar. Veio uma turbulência. São coisas sobrenaturais, nós não temos palavras para explicar. O meu corpo foi, todas as células do meu corpo foram varridas por uma corrente elétrica. Eu senti como que expirar. Estava muito calor e nessa altura eu senti como se tivessem ligado a ar-condicionado para mim. Muito forte no corpo inteiro. Estavam 40 e tal graus. É muito doce, sabe? Não tá com doce. A minha filha mais nova estava na minha frente. E a primeira reação que eu tive foi perguntar: Joana, é o nome dela, tu sentiste um ar fresco? E ela me disse: pai, com este calor, prometo que queres ter um ar fresco. E eu fiquei, olhei para o lado, para
evidente, tinha dado a mensagem, fosse traduzida para todas as línguas. E por isso ninguém se foi embora. Todos estavam no mesmo local. Mas como eu disse, eu tinha sentido aquele ar fresco. Era o único. Eu estava fresquinho. Todo mundo, após a tradução das mensagens, se foi embora. E eu disse para a minha mulher: aconteceu isto. Eu tive esta corrente época a fazer-me todo o corpo e fui muito espiado. E ela me disse: grande graça, grande graça. E começou a gritar: grande graça, grande graça, grande graça. E eu disse: qual graça? Cala. Imediatamente. Eu sabia o que tinha acontecido, mas não permitia que ela dissesse que era uma graça. E ela começou a gritar para os outros: grande graça. A guia que tinha ido connosco veio ter comigo e me perguntou: João, me conte o que aconteceu. E eu lhe contava. Eu escrevi um papelinho em que disse: gosta de ser a mim junto de Deus para que Ele me perdoe os meus pecados. E aconteceu isto que eu expliquei. E ela me dizia: oh, só isso, você me está mentindo. Porque ela pensava que tinha sido uma cura física ou algo muito mais transcendente. E eu lhe dizia, porque ela me dizia: só isso? Eu dizia: só isso? Eu pedi o perdão dos meus pecados, com P maiúsculo. E ela, tivemos várias vezes, ela me dizia: João, conta novamente. Eu lhe contava e ela me perguntava: só isso? Eu lhe contava. Tivemos muito tempo, eu tive que lhe contar várias vezes a mesma coisa e ela fazia sempre a mesma pergunta: só isso? E eu lhe dizia: não era uma coisa pequena. A partir daí, o João, eu, era sempre o primeiro a estar para irmos para o Festival dos Jovens, para irmos ao Crisevac, que é um monte, tem uma cruz, tem um pedacinho do Santo Daime, ou a Comídia das Aparições. Eu era sempre o primeiro. O sacerdote que nos tinha acompanhado na peregrinação, ele já tinha confessado todo o mundo, menos o João. O João ainda não se tinha confessado. E chegámos à véspera de retornar para Portugal e o João ainda não se tinha confessado. E no dia 6 de madrugada, há a missa da Transfiguração, em agosto, 6 de agosto. E é nessa monte da cruz, Crisevac. Crisevac é em croata, em português, monte da cruz. Tem uma cruz, foi construída quando Jesus fez 1900 anos da morte de Jesus, e tem um pedacinho do santo lama da cruz de Jesus. E a minha mulher me disse que ia assistir a essa missa, começava às 5 horas da madrugada. Quem queria assistir tinha que subir o monte à noite para, na madrugada, começar a missa e ao nascer do sol ela terminava. A minha mulher se foi, eu disse que não queria ir, que queria ficar deitada na cama, e ela me disse que ia rezar por mim para que eu me confessasse. Ela foi, mas eu acordei. E nesse dia estava uma lua muito grande, uma lua cheia, enorme. E a lua parecia que estava sorrindo para mim, mas não estava. E eu me vesti e subi também ao monte para assistir à missa. Eu demorei 35 minutos, desde a atenção até ao 5 minutos. É impossível. Já fiz outras vezes e não consigo. Mas eu ia assim.
não tenho preparação física, nunca fiz ginástica, nem fitness, nada. Portanto, parecia que todos se afastavam de mim para eu passar. Eu não tinha pernas, porque tinha dado a outras pessoas, mas eu subia, parecia que era um dia e subia sempre com um ritmo muito forte. Quando cheguei ao cimo do monte, eu avistei que a mulher estava chegando e ela tinha partido 2 horas antes. E assisti à missa, e a missa para mim me lembrou um filme de Moisés que dava quando eu era criança, na altura da Páscoa, em que Moisés estava no cimo do monte quando saiu do Egito, e essa é a imagem daquela missa que eu via era precisamente Moisés do povo judeu. Você está meio dormindo aqui. Eu comunguei Pior? e, porque entretanto já tinha ido à missa com a minha mulher, tá voltando. Volta. comunhão. Como eu disse, eu não fiz a primeira comunhão, mas Aqui na frente não é bom, uma porque a vez caixa fui à missa com a minha mulher, ela ia comungar, e eu também fui. E nesse dia também comunguei. Eu não tinha confessado, mas comungava porque não sabia que quem não se confessava não podia comungar. E assim como subi, também desci muito depressa. Eu parecia uma cabra. Eu corria a descer, o que ainda é mais perigoso do que subir. Portanto, eu desci também muito rapidamente no monte. E a cantar, todo eu cantava, dançava, cheguei à atenção, todo eu cantava com uma voz que não era a minha. E hoje não consigo imitar essa voz. Cantava, 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 cantava. As minhas filhas estavam a dormir e eu empurrei a porta com o pé, tipo um cowboy, e cantava. Elas estavam dormindo e mandavam-me calar. Cala-te, mais, cala-te! E quanto mais me mandavam calar, mais eu cantava. E elas começaram gritando. E aí eu tive que me calar porque estavam outros irmãos de peregrinação que estavam ainda a dormir. Fui tomar um banho e vim para fora da pensão e cantava, saltava, dançava. A minha mulher, passado 1 hora, apareceu e ficou admirada, porque eu nunca cantei, eu nunca dancei. No festival, as minhas filhas começaram de mim, porque todos faziam as coreografias, todos louvavam, e eu não estava sempre desencontrado com os outros, e não conseguia louvar, não fazer nada. E ela me perguntou, mas o que se passa contigo? E eu lhe disse, eu também fui à missa. E ela disse, foste? Sim, e ainda te vi. Não fui para o pé de ti por causa da multidão. Estava uma grande multidão. Entretanto, o sacerdote que nos tinha acompanhado estava a sair, porque precisava de celebrar a missa, era o dia da transfiguração, e precisava de saber em que igreja ia celebrar. Em Medjugorje, cada língua é uma igreja nesses dias. Nesse dia, estavam os portugueses, os brasileiros, os angolanos, os cabo-verdianos, os lusófonos, aqueles que falavam português. E então, a minha mulher lhe disse para ele ir para o confessionário para confessar. As minhas filhas estavam a sair e ela disse às minhas filhas para me acompanhar e para eu ir confessar. Eu fui-me confessar e a minha confissão demorou 2 horas. Antes, como eu tinha dito, demorava 20 segundos. 20 segundos. Nesse dia demorou 2 horas. E não demorou mais porque o sacerdote tinha que ir celebrar a missa. Porque senão ficava o dia todo com ele. Foi um misto de confissão e de falar da minha vida.
retornarmos a Portugal e a minha vida mudou completamente. Eu rezava com muita facilidade, eu jejuava com muita facilidade, todos os dias ia à missa e fui para um grupo de oração, da renovação, e, como digo, a minha vida mudou completamente. Eu era um viciado em televisão, eu via mais de 6 horas de televisão todos os dias e deixei de ver televisão. Foi um primeiro sinal. E a minha mulher, entretanto, até aconteceu uma coisa engraçada. O cabo ligado à televisão à minha casa foi cortado. E, entretanto, eu pedi para restabelecer a ligação. Mas os funcionários iam lá, mas nunca conseguiram restabelecer. E durante muitos anos não tivemos televisão. Tínhamos o LCD, mas não tínhamos televisão em casa. Entretanto, fiz o primeiro retiro em novembro com o padre Simoná, em Fátima, um sacerdote carismático. E depois tive um segundo retiro com o Damien Stein, que é um leigo inglês, fundador da comunidade Cor et Lumen Christi, Coração e Fogo de Jesus. E nesse retiro, logo no primeiro dia, estávamos 400 participantes de todo o país, pessoas que andavam na renovação há muitos anos, estávamos cerca de 400 pessoas. Invocámos o Espírito Santo, ou invocaram, porque eu era um pouco invocado. Eu era um principiante. E o David Stein, que antes ele já foi à Canção Nova, ele tinha sido um cantor de rock satânico, mas ficou possesso e o outro leio rezou por ele, o leio irlandês. E hoje em dia é o grande evangelizador católico. E David Stein disse para todos nos levantarmos e para fecharmos os olhos e colocarmos as nossas mãos abertas. E ele ia percorrer a sala. E ele foi percorrer a sala e eu estive mais de meia hora, de olhos fechados, braços estendidos, e de repente ele impôs-me as mãos. Eu caí na cadeira, estávamos como vocês estão, levantados. Eu caí na cadeira e veio um clarão de uma luz branca, cristalina, que se formou um feixe de luz, portanto foi o Espírito Santo, muito intensa, uma corrente elétrica muito intensa, todo eu abanado, e ele foi-me revelando, ele tem um carisma de profecia. Eu tinha esse fogo que não se consumia, como eu disse, uma luz branca, um feixe de luz branca cristalina que não se consumia, e essa luz ia-me queimando e ele ia-me dizendo para eu perdoar aos meus colegas, à minha mãe, e eu, não conseguia perdoar. Eu voltei para casa. Durante 3 dias não consegui dormir, porque era um fogo que queimava. E todas as minhas noites eu só rezava e pedia perdão, e perdoava a todos aqueles que me tinham ofendido. No segundo dia, ainda houve outra manifestação do Espírito Santo. Uma corrente elétrica que varreu o meu corpo, porque eu tinha já estado, a primeira noite, a perdoar e a conceder o perdão àqueles que me tinham magoado. E eu penso que isso foi a concretização daquele pedido que eu tinha feito em Medjugorje. Portanto, a minha vida, a partir desse dia, no último dia, Damien Stein rezou
ele tinha um carisma de profecia muito grande. Todo mundo quis ser rezado pelo Damian Stein, mas eu fui ser rezado por uma outra pessoa, uma senhora que é do norte de Portugal. Ela me impôs as mãos, deu o Espírito Santo, e então fez sobre mim uma profecia: vais ser um evangelizador, vai ao local mais recôndito e diz-lhes que eu sou um Deus de amor e que posso ressuscitar cada um deles. Esta palavra também é para vocês. Em todos os locais onde eu vou, eu tenho que dizer esta palavra, e por isso também é para vocês. Vais ser o meu evangelizador. Vai ao local mais recôndito, vai ao sítio mais recôndito e diz-lhes que eu lhes diz que eu sou um Deus de amor e que posso ressuscitar cada um deles. É essa a mensagem que o Senhor hoje dá aqui para todos vós. Deus é amor. Falou com ele, falou. Nós podemos ver isso na primeira carta de São João 4, 8 e 4, 16. E a vontade de Deus para cada um de nós é a nossa santificação. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 3. É essa a vontade de Deus para cada um de nós. E o Senhor quer nos ressuscitar. A uns mais e a outros menos, mas quer ressuscitar a todos. Porque cada um de nós tem pecado. E muitas das vezes temos também bloqueios e falta de perdão. Eu não sei se temos tempo de fazer pedir o Espírito Santo e se posso cantar, se posso fazer uma oração sobre podemos rezar, pode haver uma oração. Pode haver uma oração. Portanto, vamos todos levantar. Portanto, eu nos últimos 4 anos tenho pregado, já preguei nos 4 continentes, em 12 dioceses de Portugal. Mas como trabalho, sou professor universitário, posso ir todos os dias pregar. Mas tenho feito muitos retiros. Em 2013, 30, 2014, outros 30. Coloca na minha cadeira, na minha cadeira. Eu estou aqui clandestino. Oficialmente, devia estar na universidade. Vamos todos pedir ao Senhor, vamos cantar um cântico muito simples. Vamos todos fechar os olhos, estender as mãos. Ao meu coração, assim, baixo. Ao meu coração, vem ao meu coração, Senhor Jesus, entra ficar, vem ao meu coração, Senhor Jesus. Vamos todos repetir. Senhor.